E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo do site tudosuper.com.br. Vamos dar sequência falando aqui da tragédia que ocorreu no Irã. 176 mortos, falha mecânica, acidente ou avião derrubado. Uma coisa que é importante a gente já ficar ciente, antes de tudo, é que aviões, por exemplo, que fazem essas linhas internacionais, no caso aqui da Ukraine International Airlines, não são linhas amadoras, não são empresas amadoras, o pessoal sabe o que faz, geralmente é muita tecnologia, muito dinheiro envolvido. Então, não cai com essa facilidade. É difícil, tanto que se você parar para analisar, checar os dados no mundo afora de acidentes com aviões, especialmente grandes companhias, você não vai ver isso com uma certa frequência, né? Então, já é algo para vocês começarem a entender para onde nós vamos. Os passageiros eram do Irã, Canadá, Suécia, Afeganistão, Reino Unido e Alemanha. 176 mortos no total, 176, muito provavelmente, famílias sofrendo. Então, isso é um pouco da amostra do horror que é a guerra. Ah, mas por que você já está falando que possui ligação com a guerra, com o conflito? Aliás, guerra é, né? Conflito, a palavra certa. Ô, gente, nesse tipo de coisa, o ambiente tenso, seguro, inseguro, hostil. Tanto que logo mais aqui na sequência eu vou abordar uma coisa importante, porque eu vou trazer para que possamos fazer um paralelo com a realidade brasileira. Para que vocês possam calçar o sapato de quem vivenciou essa tragédia lá. Para que vocês possam entender. Então eu vou trazer para a nossa realidade, para que vocês possam compreender melhor isso, para poder avaliar de uma forma mais sensata. Ó, tem muitas possibilidades, né? Tem a questão do avião ter dado defeito, o que eu acho muito difícil, é improvável, né? Mas enfim, só com as caixas pretas aqui isso vai vir à tona, vai se tornar de conhecimento público. Ele pode ter sido abatido devido à tensão do momento que aquele local vivia, porque em questão de contexto, mísseis foram lançados. Por óbvio, se espera uma retaliação. Então, são coisas complicadas. Como vocês podem ver, isso não é simples. Não é essa coisa de fla-flu que as pessoas colocam. Essa coisa, lado A está certo, lado B está errado. Agora vamos aqui fazer um paralelo com a nossa realidade, para entender isso aqui. Porque é importante a gente começar a entender essa questão de ambiente hostil. Vamos supor que você está em sua casa e alguém entende de invadir sua casa, ou alguém entende de te assaltar na rua, ou simplesmente te agredir. Aí você entra em combate corporal, mas vamos supor que você tenha treinamento, você quebra o pescoço da pessoa, você saca a arma e dá uns 5 tiros na pessoa, ou você possui habilidades com lâmina e você corta a cabeça da pessoa, dependendo da qualidade da lâmina ou da força, você causa um dano terrível. E aí, geralmente, no nosso direito, existe uma coisa que eu acho desproporcional e fora da realidade e ridícula, que é a questão do excesso de legítima defesa. E tem casos famosos aí que tentaram colocar a pessoa que se defendeu como excesso de legítima defesa. Quando se está diante de um combate, diante de uma situação de conflito, e que a violência já começou, não existe muito essa questão de eu vou só fazer tal coisa porque vai ser suficiente. Por exemplo, eu vou só dar 1 tiro, 2 tiros em determinada região, que aí não configurará excesso de legítima defesa. Ninguém pensa nisso, não, gente. Isso aí, e o duro é que as pessoas que avaliam essa situação, elas não estão ali no calor do momento. É daí que nasce muita injustiça. É por isso que eu falo, o direito no Brasil, muitas vezes, ele não é para defender o cidadão. Muito pelo contrário. Então, quando a gente pega aqui essa questão, quando a gente se coloca no lugar do ambiente de conflito, um conflito ali, guerra, presta atenção, gente, foguetes ou explosões. Aí, de repente, aparece no radar um sinal, alguma coisa voando. Eu não acho, isso é opinião minha, viu? Minha. Eu não acho
que as pessoas vão ficar ali tentando identificar muito se é aquilo, se, não é, se é um avião comercial, se é um avião de guerra, se é um míssil. As pessoas não vão ficar em torno disso aí, do que é aquele objeto que apareceu no radar. Por quê? Porque em outros episódios envolvendo conflitos no Oriente Médio, já aconteceu de determinados territórios receberem ataques e eles acharam que ali era simplesmente um voo normal. Ou seja, um ataque que foi feito usado camuflagem, foi feita uma leitura errada, não importa. O importante é que eles se enganaram em não atacar e sofreram o ataque. E como aqui nós estamos falando no momento que as hostilidades já tinham começado, isso aqui, gente, sinceramente, não importa se foi abatido por iranianos, não importa se foi abatido por americanos, não importa, ou aliados, não importa. O que aconteceu aqui é o seguinte: 76 pessoas morreram e a culpa não pode ser dada a tal parte A ou tal parte B. A culpa é do conflito. É como eu estou batendo nessa tecla, que é para os Zé Guerrinha entenderem essa questão toda. Quem paga o preço é o povo. É o cidadão que paga o preço, cidadão comum. No caso, infelizmente, seja turistas ou seja qualquer pessoa, acabaram pagando o preço. A empresa aí pagou o preço. Isso aqui é um exemplo claro dos horrores da guerra, dos horrores dos conflitos. E aí o tal do Zé Guerrinha começou a chamar Trump de frouxo, começou a falar que o pessoal iraniano recuou e que não sei o quê. Graças ao Eterno, esse pessoal não está querendo levar à frente o conflito e tomara que o conflito não aconteça em escalada, não aconteça nada disso. Tomara. Por quê? Para o vídeo não ficar grande, eu vou explicar de forma bem resumida isso aqui. O Irã compra do Brasil. Estados Unidos e aliados compram do Brasil. Você, Zé Guerrinha, você mora aqui no Brasil. Certo? O conflito escalando, esses dois agentes aqui, muito provavelmente vão diminuir as compras no Brasil, o que vai tornar a vida do Zé Guerrinha mais cara. Entendeu agora? Então é esse tipo de coisa que começa a ter que ser analisado. A questão do transporte que acontece ali naquele território, que transporte de mercadorias, insumos e tal, N coisas ali, são transportadas por ali. Muitas daquelas coisas chegam bem para o Brasil e são comercializadas no Brasil e são essenciais para atividades no Brasil. E se começa a ter um problema bélico ali, uma questão de disputa de território e navios correndo risco de serem alborroados, de serem atacados, de terem qualquer coisa, qualquer tipo de violência, não importa qual, tudo isso vai gerar um encarecimento. E esse encarecimento, como você já deve ter imaginado, vai bater no seu bolso. Quando vocês veem os países com essa coisa de não conflitando, mas não interessados em entrar no conflito de fato, é porque é o seguinte: guerra drena muito recurso. E além de drenar recurso, quem sofre é o povo. Nem sempre os países estão preocupados com o povo. Mas é importante que você, cidadão, não seja imbecil e entenda que guerra de videogame, guerra de seriado, guerra de filme é diferente de guerra real. Pronto, então é o tipo da coisa que as pessoas precisam entender. Porque é muito grave tudo isso que acontece, especialmente em uma aldeia global. Tudo que acontece de um lado do mundo reflete no outro. Então, gente, não comece com essa coisa de culpar. Foi os iranianos que são culpados. Foi os Estados Unidos é culpado. Mas como é que uma empresa dessa quer transportar pessoas num clima, numa situação dessa? Eu te garanto que ninguém esperava, e eu acho muito difícil que alguém tenha feito isso de forma intencional. Eu acho difícil. Porque isso aí agora já virou um outro problema, que nós temos que inclusive esperar para ver o desenrolar disso. Como isso aí vai acontecer. Quando foi anunciado esse vídeo que está rodando aí, mostrando um avião sendo atingido por um míssil, o pessoal está já colocando como isso. Eu prefiro esperar as informações corretas. Porque lá enfim, gente, essa coisa de já bater o martelo nessas coisas que especialmente está tão
no domínio de outras pessoas, digamos assim, tem que esperar. É o tipo de coisa que tem que esperar, mas a lição que nós temos, que nós podemos absorver disso, que nós podemos analisar, podemos pensar, é começar a compreender como é que funciona essa questão de conflito, como é que funciona essa questão de agir no calor da batalha, como é que funciona essa questão da geopolítica, como é que é essa questão, se existe esse interesse de sair botando fogo em tudo e em todos. Não é assim, não é. Então, tomara que nós possamos ter aprendido um pouco e que os Zés Guerrinhas da vida diminuam, né? Que esse tipo de pensamento belicoso, essa tendência de guerra, 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 acabe, que as pessoas tentem resolver as coisas de forma diplomática. Vamos ver o que acontece, vamos esperar mais informações e aprender com isso. Sem mais para o momento, que o Deus de Abraão vos abençoe.